Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, Adriana da Ferreira WA, para falar um pouquinho para vocês hoje quanto a este novo parcelamento para os contribuintes que não estão no Simples Nacional, né? Então, na realidade é um novo refis com novas regras que antigamente não existiam nos outros parcelamentos. Eu vou explicar para vocês aqui o que veio nesta medida provisória. Por um lado, ela vai beneficiar determinados contribuintes, mas por outro lado também tem muitas proibições. Então tem muitas situações aqui que os contribuintes vão ter que ficar muito atentos antes de aderir a este parcelamento, né? Então ele está mais rigoroso em relação a alguns pontos aí para os contribuintes. Mas de qualquer forma, para aqueles que estão com a corda no pescoço, que estão em débitos, né, com a Receita Federal, estão em débito com a Procuradoria, depende de uma certidão negativa, que neste caso aí, se os débitos não estiverem com exigibilidade suspensa, não sai certidão negativa. Então, ou seja, para estes contribuintes, eu acredito que vai ajudar bastante esta medida provisória, né, este novo parcelamento. Mas, de qualquer forma, precisam ficar atentos aos pontos que foi determinado, né? Eu vou passar aqui para vocês, eu vou ler alguns tópicos, né? Não dá para gravar tudo, algumas coisas eu vou lendo aqui para vocês, porque é muito confuso, é muito complexo o que está aqui nessa redação da medida provisória. Que, inclusive, é importante a gente deixar claro que essa medida provisória, ela ainda vai passar pelo Congresso Nacional, o qual ainda poderá incluir novos textos nessa medida provisória, ou se eles não concordarem com esse parcelamento, eles podem rejeitar essa MP, no caso ela perde a sua validade, né? Porque, para vocês entenderem melhor, para quem não conhece, talvez vai falar do que a Adriana está falando. Medida provisória, ela tem força de lei, então no momento que ela foi publicada, ela já está valendo, é uma lei que já está valendo. Porém, ela depois vai ser votada, vai ser aprovada lá no Congresso, ou não, se ela não for aprovada, ela perde os seus efeitos. Neste caso, deixa de existir aquela lei, né? Aí, quanto aos trâmites do que ocorreu naquele período ali, é outra situação, não vamos entrar aqui em detalhes, senão vai complicar ainda mais aí a cabecinha de vocês, né? Mas vamos lá, vamos entrar num assunto que é o importante deste parcelamento, e muitos contribuintes já estavam até felizes da vida. Agora eu vou poder parcelar em 120 meses e tal. Beleza, vamos lá, vamos ver aqui, acompanhar direitinho o que está determinando, né? Então, assim, em primeiro lugar, esta medida provisória, ela diz que poderão ser quitados débitos de natureza tributária e não tributária, né? Junto à Receita Federal do Brasil e junto à dívida ativa da União. Então, já sabemos que esses tipos de débitos aí vão poder ser parcelados. Vamos lá. Segundo, a adesão ela ocorrerá em 120 dias, contado a partir da regulamentação, que a própria Receita e a dívida ativa que soltam esses atos regulatórios, né? Com base nessa medida provisória, eles vão regulamentar. Então, eles têm 30 dias para fazer isso, está determinado aqui este prazo. E, enquanto isso, os senhores contribuintes vão aí fazendo o seu levantamento, né? Vai acompanhando aí. Segundo, a adesão a este parcelamento, que inclusive ele veio com o nome de PRT. O que é PRT? Na realidade é parcelamento de regularização de débitos tributários. Entendeu? Parcelamento de regularização tributárias. Então, é isso. Ele hoje tem este nome, né? Por isso que vamos falar bastante aqui PRT. PRT, só para vocês já decorarem, mas já sabem que é isso. Então, quem aderir vai ter aí várias implicações. Vamos ver quais são. Primeira, confissão de dívida. Então, uma vez aderiu a este parcelamento, você está confessando suas dívidas, você está se tornando, né, um confessionário, ou seja, você está se entregando, está confessando ali seus débitos para a Receita Federal. Segundo, o pagamento em dia desses parcelamentos e dos débitos futuros. Então, vocês vão perceber que agora, neste parcelamento, eles amarraram, então eles definiram o seguinte:
para que você continue neste parcelamento, você terá que estar em dia com todas as parcelas deste parcelamento PRT, mais todos os débitos futuros. Ou seja, você não pode mais atrasar nenhum débito lá no futuro, ou você corre o risco de ser excluído deste parcelamento, né? Outra informação muito séria, que não ocorria nos outros parcelamentos. Uma vez aderido a este parcelamento, você não terá mais o direito de incluir estes mesmos débitos em outros parcelamentos futuros, se porventura vier a acontecer. Então, eles ficam impedidos de aderir a um outro parcelamento, entendeu? Você não pode. Imagina que daqui 5 ou 10 anos sai um parcelamento aí, beneficiando aí várias empresas que estão inadimplentes, aí elimina lá multa, juros, dá outros benefícios, mas estes débitos hoje, deste período, não vão mais poder participar de outros parcelamentos, né? E uma coisa que eu esqueci de falar no início aqui, né? Os débitos que vão entrar neste parcelamento são débitos existentes até 30/11/2016, né? Esses são os débitos que vão ser incluídos aí neste parcelamento. Vamos ver, outro item também que vai implicar para quem aderir a este parcelamento. Não vai poder ter dívidas com fundo de garantia, com FGTS. Tem que estar totalmente regularizado, entendeu? E principalmente daqui para frente não pode atrasar mais nenhuma dívida do fundo de garantia, até o término do processo, né? Até o término deste parcelamento, né? Que vai depender aí de quantas parcelas, em qual situação que você vai se incluir aí, que você vai aderir. Nós vamos falar mais para frente aqui. Segundo, vamos ver agora, entrar já no artigo 2º desta medida provisória. Tudo que eu falei, por enquanto, estava no artigo 1º. Agora vamos no artigo 2º aí, que se refere às informações do parcelamento no âmbito da Receita Federal. O que ele está dizendo aqui? Que poderá aderir ao PRT, que é o parcelamento, para liquidar os seus débitos da seguinte forma. Então, vamos ver, senhor contribuinte, que forma que o senhor poderá aderir para liquidar os seus débitos neste parcelamento. Primeiro, o senhor pode efetuar pagamento de 20% à vista em dinheiro, e o restante, agora, aqui que entra os benefícios que eu falei, que pode ser vantajoso para grandes empresários, grandes empresas, que talvez tenha muitos créditos, né? Então, agora está permitindo, então nesse item 1, ele paga 20% dessa dívida à vista, e o restante ele poderá compensar com prejuízos fiscais, com base de cálculo de CSL negativa, e além de poder usar outros tipos de créditos que porventura a empresa tem, né? Às vezes tem crédito lá de retenções, saldo negativo, de imposto de renda, qualquer outro tipo de crédito que a empresa tiver, ela também poderá se utilizar agora para compensar os seus débitos neste parcelamento. Vamos no segundo item. O segundo item ele está dizendo que você poderá também optar por pagar 24% em dinheiro, mas esses 24% em dinheiro, ele está te dando uma chance de você parcelar esse valor em 24 vezes. Então, todos os meses você vai pagando aí. Durante 2 anos, você vai pagar esses 20% aí em dinheiro. O restante continua, né? Então, tá aqui, pagamento em dinheiro dividido em 24 vezes e também podendo aí se utilizar dos créditos restante. Outra situação que é o item 3. Pagamento de 20% à vista e dividir em 96 parcelas o restante aí desta dívida, né? Esse é o item 3. E aqui que é a parte que eu acredito que a maioria dos contribuintes devedores vão se incluir, né? Aqueles que não tiverem créditos, vamos falar assim, né? Então, o item 4 do artigo 2 da medida provisória 766, ele está determinando que você poderá optar em 120 parcelas, né? Então, você poderá, sim, em 120 parcelas, você pode dividir, mas vai ser da seguinte forma, vai observar aqui
uns requisitos mínimos, né, que eles determinaram aí, depois vocês derem uma olhadinha nessa MP. Então está dizendo que vai parcelar em 120 meses. Então ele determinou que em relação à primeira parcela até a 12ª parcela, observará esses requisitos mínimos aí para o parcelamento, que será 0,5. Então, o que é esse 0,5%? É 0,5 para este primeiro ano de parcelamento. Para o segundo ano, que seria da 13ª parcela até a 24ª, será aplicado pelo parcelamento nesses requisitos mínimos aqui de 0,6%. É o percentual que irá utilizar para parcelamento, né? Isso aqui nós estamos falando em quantidades de parcelas. Terceiro, a partir da 25ª parcela até a 36ª, será aplicado o 0,7 décimos, né? Então, décimos em percentual. E o restante das parcelas, que é a partir da 37ª parcela, ele poderá ser feito em 184 vezes. Então, assim, essa parte aqui ainda, até para mim, está um pouquinho complicado, assim, mas o que eu estou entendendo, que eles se referiram ao seguinte: olha, para você que vai aderir às 120 parcelas, então, nesses 3 primeiros anos, você vai estar parcelando a sua dívida consolidada em menos vezes. Depois da 37ª, aí sim aquele saldo remanescente consolidado é que vai parcelar em até 84 vezes. Foi o que eu entendi. Depois os meus caros colegas aí que estiverem também assistindo a este vídeo, ou se puderem, né, até esclarecer se é isso mesmo, né, que eu entendi e tal, e para que não fique nenhum problema aí. E aí, o parágrafo 1º desse artigo 2º, ele diz o seguinte: após utilizar os saldos credores, né, então, para quem for aderir lá no item 1 e o item 2, desses parcelamentos dos débitos da Receita Federal, e for utilizar os seus créditos tributários, e os seus créditos não for totalmente suficiente para cobrir aquele restante dos débitos, o que ele está dizendo é o seguinte, aqui no parágrafo 1º, que após utilizar os saldos credores, aquele saldo remanescente ainda de débitos, ele poderá ser parcelado em 60 vezes. Então, dá mais ainda um benefício, né? Pode ir lá e parcelar o restante ali 60 vezes. Os créditos, eles só podem ser aqueles apurados até 31 de dezembro de 2015. Declarados até 30 de junho do ano seguinte, né, de 2016. Eles estão dizendo ainda que, assim, quanto à parte da utilização desses créditos, devem utilizar primeiramente os créditos próprios da empresa. Por que eu digo isso, os créditos próprios da empresa? Porque aqui, nesta medida provisória, ele também está permitindo você utilizar créditos de empresas que você participa, né? Empresas controladoras, controladas, ou seja, são aquelas participações societárias em outras empresas, né? Então, depois precisa ver direitinho aqui o que está definindo, mas ele determina que a prioridade do uso dos créditos, primeiro os créditos próprios da empresa. Utiliza todo, depois sim que você vai buscar mais crédito aí, se você tiver em outra empresa que você participa. Agora vamos lá. O que ele está determinando aqui? Em relação à utilização desses créditos, né, eles determinaram que poderá ser utilizado 25% do prejuízo fiscal que a empresa tiver, 20% da base negativa da CSL para algumas pessoas jurídicas, precisa olhar aqui neste item, né, do parágrafo 5º, precisa dar uma olhada aí para você ver quais os tipos de empresa que pode usar esse percentual de 20% de CSL. 17% para as pessoas jurídicas que estão no inciso 9 do artigo 1º da Lei 105 de 2001, né, são as cooperativas de créditos, as empresas que atuam com créditos, e 9% da CSL nas demais pessoas jurídicas. Então, eles determinaram aqui os percentuais que podem ser utilizados aí desses créditos para quitar, então, conforme eu disse, os débitos, né, da Receita Federal. Vocês vão ver mais adiante
que os débitos da dívida ativa da União não têm utilização de crédito nenhum, não tem esse tipo de permissão. Tudo que eu estou falando aqui, então, é para a Receita Federal, né? O que eles estão dizendo ainda é que, uma vez utilizado esses créditos para quitar este parcelamento, esses créditos eles vão extinguir os débitos existentes da empresa, porém a Receita Federal terá 5 anos para validar esses créditos, vamos dizer assim, né? Então não vai ser assim, pagou, quitou e pronto, acabou, morreu o assunto. Não, então a Receita Federal terá 5 anos para validar aí esses créditos, né? Então até diz que débitos extinguidos de forma resolutória, né? A Receita com um prazo aí de 5 anos para análise. E agora, vamos entrar aqui no artigo 3º, que é o artigo que fala agora do parcelamento dos débitos junto à dívida ativa da União. Vamos ver o que está dizendo aqui. Primeiro, terá direito de fazer um pagamento de 20% do valor da dívida consolidada à vista. O restante poderá parcelar em 96 parcelas. Segundo, as parcelas na sistemática de 120 meses, que também poderá, né, tem essas duas situações, pode optar pelo pagamento à vista ou pagar em 96 parcelas, o restante, ou optar pelo segundo, que é parcelar em 120 meses, observados os percentuais mínimos, que praticamente são os mesmos que eu me referi no item anterior da Receita Federal, né? Que tem aquela situação lá que eles determinaram que entre a primeira parcela até a 12ª parcela será, né, aplicado o percentual lá de 0,5%, que seria, o que é 0,5%? De repente vão perguntar, é meio por cento, né? Depois da 13ª parcela até a 24ª parcela será aplicado o 10º lá 0,6. A partir da 25ª até a 36ª será aplicado o 0,7 décimos, né? Tudo se referindo em percentual, né? E também a partir da 37ª parcela em diante, em até 84 vezes. Praticamente esse item aqui é o mesmo lá dos débitos da Receita Federal. E está dizendo aqui o seguinte, que débitos até 15 milhões não vão precisar apresentar garantias, tá? Isso para a dívida ativa da União. Vocês vão ver aqui que lá na Receita Federal eu não mencionei hora nenhuma de garantia. A Receita não estipulou garantia nenhuma para os parcelamentos dos débitos dela. Agora da dívida ativa sim, está limitado. Débitos até 15 milhões, não precisa de garantia. Acima de 15 milhões, eles determinaram aqui que deverá apresentar carta-fiança ou seguro garantia judicial. Então, vocês estão vendo aqui que eles não vão aceitar qualquer tipo de garantia, não. São essas duas aqui que eu citei para vocês. O que ficou definido agora no artigo 4º em relação ao valor das parcelas? Para a pessoa física, o valor da parcela não pode ser inferior a R$200 e para as pessoas jurídicas não poderá ser valor inferior a R$1.000 cada parcela, né? É o que está estipulado aqui. Na realidade acabou que aumentou aí um pouquinho, né? Nos parcelamentos aí anteriores não era bem assim que ocorria, né? No artigo 5º ele está determinando que para incluir débitos referente a processos que estejam aí em processos administrativos ou processos judiciais, os contribuintes terão que pedir a sua renúncia, a sua desistência destes processos, para poder incluir esses débitos neste parcelamento, né? Mas tem que ser toda aquela sistemática, tem que ocorrer o protocolo da desistência, da renúncia, né? Depois eu vou passar para vocês aqui a data certinha. Então tem que ficar atento a isso. Poderá desistir desses débitos parcialmente, se porventura esses débitos tiver como ser separados, vamos dizer assim, se ele não estiver num todo, no montante de um tributo do todo, você pode de repente aí optar pela desistência e a renúncia parcial. É o que está determinando aqui. O parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz que apresentar esta renúncia onde? Na unidade da jurisdição da empresa. Então, eles têm até o último dia do prazo para aderir ao parcelamento para entregar e protocolar aí esta renúncia, né?
Vamos ver agora aqui o artigo 6. Ele ainda está dizendo que os depósitos vinculados, convertidos em renda da União ou para quitação definitiva dos débitos, então eles estão dizendo que se houver lá a desistência, né, a renúncia e tal, e porventura tiver depósito lá na justiça, né, se tiver lá, eles serão convertidos para quitar débitos, já que está havendo a renúncia, ou quitação daqueles débitos, né? E aí tá no parágrafo 1º ainda desse artigo 6, ele diz que após convertido o depósito ou, né, para a renda ou a quitação do débito lá, e se porventura ficar faltando ainda algum valor a ser pago, né, daqueles débitos que estavam ali dentro dos processos, ainda tiver, aquele depósito não foi suficiente para quitar aqueles débitos, o restante que remanescer também poderão ser parcelados de acordo conforme mencionei no artigo 2º e no artigo 3º. Então, segue as mesmas regras, né, para poder parcelar esses débitos. Por que estou dizendo isso? Porque, na realidade, o que acontece é assim, esta medida provisória, de uma certa forma, o que ela está definindo aqui é que, teoricamente, o que vai ser parcelado efetivamente são os débitos que estiverem com exigibilidade lá na Receita Federal, ou, né? Então, assim, os débitos que estiverem exigíveis, esses sim vão ser parcelados. Agora, os outros, conforme estou explicando aqui para vocês, vai depender da decisão do próprio contribuinte, se ele vai querer renunciar ou não para incluir lá no parcelamento. Talvez pode ser que para ele seja, né, viável, de repente, se ele souber que ele não vai ter muito êxito em ganhar, né, determinado processo, e já que está tendo a oportunidade, principalmente lá na Receita Federal, de poder compensar com os prejuízos fiscais lá, naquelas situações que eu expliquei, então aí talvez seja vantajoso, né? O contador vai ter que fazer aí uma análise, um levantamento para ver o que vai valer a pena, o que não vai valer, né? Aqui no artigo, parágrafo 2º do artigo 6º, ele diz, então, conforme falei aí ainda em relação a essa parte do assunto, né, dos processos, que após a conversão em renda ou quitação e sobrar algum valor para o contribuinte, agora já é o inverso, né? No que eu mencionei anteriormente, se ficar débitos ainda para pagar, eles vão lá e parcela de acordo com aquelas situações. Mas aqui, no caso, está falando, se sobrar créditos, o contribuinte ele poderá solicitar a devolução desses valores. Porém, eles condicionaram aqui que só vai ser liberado após a Receita Federal validar aqueles créditos utilizados ali para compensação. Né? Lá no artigo 2 lá que eu mencionei, dessa mesma medida provisória 766. Então, precisa ficar atentos aí nesses pontos, né? Agora, o artigo 7º, o que está definindo? Que os créditos indicados para quitação deverão quitar primeiro os débitos não garantidos pelo depósito judicial. Então, vamos lá, de novo. Os créditos indicados para quitação deverão quitar primeiro os débitos não garantidos por depósito judicial. Tá? Então tem que ficar atento nesta parte aí. O artigo 8º determina que os valores oriundos de constrição judicial, que na realidade constrição quer dizer aqueles bens penhorados, né, que inclusive a Receita Federal agora faz penhora online lá de determinados contribuintes, então esse é o assunto que ele está querendo dizer. Tá? Então está determinando que eles poderão ser usados para pagamentos à vista aí da parte dos débitos, lá na parte da Receita Federal, né? Da dívida ativa da União também, né? Lá. O artigo 9º, ele está definindo que a dívida ativa, objeto do parcelamento, a dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento da adesão. Então aqui vocês precisam dar uma olhada nos parágrafos do 1º ao 3º, sobre o pagamento dessas parcelas até a consolidação. Então tem toda uma situação, né? Enquanto não for consolidado o processo, e isso a maioria dos seus contribuintes, aí as pessoas já sabem, porque de uma certa forma, para quem já fez parcelamentos anteriores, é praticamente a mesma sistemática, né? Então eles vão pagando valores aí das parcelas,
Aqui eles estão explicando detalhadamente nesses parágrafos como deve ser feito, até sair a consolidação oficial aí do parcelamento, né? Agora, o item 10, que é um assunto muito importante, importantíssimo, implicará em exclusão desse parcelamento PRT, né? Que é o parcelamento de regularização tributária. Primeiro, se deixar de pagar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Segundo, se deixar de pagar uma parcela em todo o parcelamento. Suponhamos aí, vou fazer em 120 meses. Você esqueceu de pagar uma parcela, já era, dançou, perdeu o parcelamento. Terceiro, se a Receita Federal, se eles, esses órgãos, se eles perceberem que o contribuinte está tentando esvaziar o seu patrimônio para não arcar com esse parcelamento, não continuar pagando as suas dívidas, ele também poderá ser excluído. A Receita vai estar acompanhando isso. Segundo, se a empresa decretar falência, também será um motivo de exclusão deste parcelamento. Quarto, contenção de medida cautelar fiscal. 5. Inaptidão do CNPJ também será o motivo de exclusão desse parcelamento. Sétimo, a inobservância do disposto nos incisos 2 e 4 do parágrafo 3º do artigo 1º. Precisam dar uma olhada lá nesta situação. Vamos ver aqui. Agora o artigo 3º. Eu pulei aí 1 ou 2 artigos, mas depois vocês deem uma lida nesta medida provisória. 766, né? Assim, não são assuntos muito relevantes, mas também precisam dar uma olhada lá. Se eu fosse incluir aqui, iria ficar muito extenso, né? Mas vamos lá agora no artigo 13, é o que define, né? O que eu já falei, inclusive, no início aqui do nosso mini cursinho da medida provisória, né? Então, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional terão aí 30 dias para regulamentar esta medida provisória. Conclusão de tudo isso que eu falei para vocês aqui, pelo menos é a minha percepção, não sei qual vai ser a sua e dos outros colegas também que vão analisar esta medida provisória. Vantagem que eu vejo de estar neste parcelamento: usar os créditos fiscais existentes da empresa. Então, esses créditos já vão ficar lá mesmo rodando e perde, então, ainda bem que vão poder utilizar nessa situação. Lógico, observando lá os requisitos, os limites lá que vão ser utilizados. Né, créditos fiscais, crédito da base de cálculo da negativa da CSL, outros tipos de crédito, conforme mencionei. Além do número maior de parcelas, né, que pode vir parcelar até 120 meses, mas tem as outras situações também, conforme eu expliquei. Agora vamos lá na desvantagem que eu vejo nesta situação aqui. Primeiro, os débitos deste parcelamento, conforme já mencionei, não vão poder entrar em outros parcelamentos futuros, então ficariam impedidos, né? Hipótese alguma. Outro, o pagamento, né, das parcelas do parcelamento PRT e os débitos futuros têm que estar devidamente em dia, né? Não vão poder atrasar, porque se atrasar naquelas condições vão dançar, vão perder este parcelamento. Além também de ter travado aqui a parte do pagamento em dia do fundo de garantia. Então, ou seja, não vão poder atrasar o fundo de garantia em hipótese alguma, né? Tem que estar em dia. Outro, todos os débitos exigíveis serão parcelados. Então, o que eu estou dizendo isso, todos os débitos exigíveis? Todos os débitos que estiverem lá inscritos, né, lá no CNPJ do contribuinte, lá nas inscrições, eles vão ser parcelados. Quando eu digo débitos exigíveis, para quem atua na área, até sabe, conhece muito bem, quando você entra lá com certificado digital, por exemplo, você vê a situação da empresa, tem lá a abinha lá, né, débitos exigíveis, débito suspenso, né, exigibilidade suspensa e tal. Então, aqueles débitos, qualquer débito que estiver lá dentro daquela aba, débitos exigíveis, que são aqueles que estão travando as certidões negativas, eles vão entrar neste parcelamento, entendeu? Os que ficaram opcionais aí, que vai a decisão do contribuinte, é os que estiverem em processo administrativo, processo judicial, né? Os que estiverem suspenso aí, exigibilidade suspensa, eles terão lá o direito de poder optar e enquadrar neste parcelamento os seus débitos, mas aí vai depender de toda aquela análise conforme eu expliquei, né?
E aqui, conforme eu mencionei, só repetindo mais uma vez, esta medida provisória, então, ela ainda vai ser analisada, né, pelo Congresso Nacional. Eu acredito que eles vão revisar alguns itens aqui, dessas desvantagens, né? Então, assim, tá muito... amarraram muito os contribuintes. Porque, primeiro... Poxa, de repente aí um funcionário da empresa esquece de fazer uma guia do parcelamento, deixou de pagar ali e pronto, já é motivo de exclusão. Vai ter um parcelamento futuro, benéfico aí para os contribuintes, né, que deixarem de pagar os seus tributos daqui para frente. Aí lá na frente eles têm vários benefícios, mas esses agora não vão ter benefícios. Então, ou seja, tem várias coisas aqui que eu acredito que o Congresso ainda vai revisar. Não sabemos o fim desta história, vamos ter que aguardar aí, tem um prazo, né, para o Congresso apreciar esta medida provisória. Ela pode ainda, tem o prazo, e além desse prazo, o Congresso ainda tem ainda a possibilidade de prorrogar mais uma vez o mesmo prazo para esta análise aqui, conversão dessa medida provisória em lei definitiva, né. Mas então é isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que tem alguns pontos aqui que fica um pouquinho assim, até difícil da gente explicar com maiores detalhes, né? Ainda mais que o assunto ele é muito recente, ele é muito fresco, acabou de chegar, né? E a gente está estudando ainda, nós estamos analisando. Então, porventura, conforme eu já mencionei, se tiver alguma coisa aí que vocês acham que não está correta a minha interpretação, vamos conversar. Aí estão os meus contatos, fiquem à vontade, me mandem e-mail. Convido a vocês também a participarem aí das minhas redes sociais. Eu tenho publicado vários vídeos sobre os temas fiscais, previdenciários. Vou publicar vários vídeos aí para ajudar e auxiliar as pessoas aí que atuam nessa área fiscal, né? Então se inscrevam lá no meu YouTube, no meu LinkedIn, será um prazer receber todos vocês. E vão me dando sugestões aí para gravarmos aí novos vídeos, né? Às vezes você tem dúvida de determinado assunto, mande para mim aí a sua sugestão que eu farei com o maior prazer. Gravo, isso, o que eu não souber eu vou atrás, eu procuro ajudar ao máximo aí, porque realmente para entender essas leis do nosso país tá difícil. Conforme mencionei, eu tenho mais de 25 anos na área fiscal, eu tenho pós-graduação em Direito Tributário, né? Estudei 2 anos aí para o concurso de auditor da Receita Federal, sou contadora, então assim, e mesmo assim a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender essas leis, né? Mas por isso que eu decidi, não vou guardar este conhecimento só para mim, vou dividi-los com vocês aí, né? No decorrer do tempo, eu vou publicando os vídeos, porque eu acho que conversando assim fica mais fácil de entender do que a gente pegar, ler e ficar lá no papel, né? Ler, reler, tal. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo aí, tá bom? Abraços!